Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao quarto dia da Semana Homeopática, tá? Sejam muito bem-vindos. Hoje, como eu já falei várias vezes na página, é o dia que eu acho que todo mundo espera, né? Porque eu tive a oportunidade de assistir uma live da doutora Bonamin. Uma live não, né? Uma palestra da doutora Bonamin. E eu fiquei encantado. Com o tanto que essa mulher consegue trazer pra gente, nos atualizarmos acerca de perguntas que sempre a gente faz na homeopatia, né? Então, ou seja, será que já sabemos como o remédio homeopático funciona? Quais são as teorias mais recentes, que mais respondem às perguntas, que mais se encaixam a todo esse emaranhado de coisas que nós temos na homeopatia. Então, nessa palestra que eu consegui assistir, né, tive a graça de participar, realmente foi para mim uma coisa incrível, tá? Foi realmente uma coisa incrível a palestra dessa mulher quando eu assisti, por causa disso que eu acabei de falar. Realmente eu tive todas as respostas que eu esperava, assim, que eu desejava, ou seja, a que ponto chegamos, a que ponto estamos da questão, né, da farmacodinâmica homeopática, de entender como o remédio homeopático funciona de fato, né, o que ele faz, onde ele atinge, como ele faz e todas essas questões, né? Quais são as pesquisas mais recentes, as teorias mais recentes. Então, realmente espetacular, né? Deixa eu só ver aqui se a doutora Bonamin está entrando. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Não, ainda não. Só um minuto que eu vou... Certo, ela já deve estar vindo então. Então é o seguinte, pessoal, querendo ou não, esse é um tema que é um pouco complexo, tá? Porque, pelo fato óbvio de que essa mulher vai tentar nos atualizar sobre essa questão, sobre como os medicamentos homeopáticos funcionam, né? Ela vai tentar nos atualizar sobre, olha, estamos aqui, neste ponto, a homeopatia provavelmente funciona desse jeito. Ou seja, de forma alguma vai ser um tema fácil, ela vai trazer questões que são muito importantes e também ao mesmo tempo complexas, e é por isso que eu preciso que você preste atenção, né? Nós queríamos muito que ela pudesse apresentar os slides aqui, mas o Instagram ainda não possibilita isso. Então ela me enviou os slides e a gente vai fazer como se fosse uma entrevista. Eu vou olhando os slides e vou fazendo as perguntas para ela, tá bom? Então vai ser mais ou menos por aí, tá? E eu espero que vocês compartilhem a live, tá bom? Como eu estava dizendo nos stories agora há pouco, essa é uma live que realmente não dá para você, homeopata, perder. Então, por favor, clica nesse aviãozinho que tem aqui e compartilha para os seus milhares de contatos, tá? Para todo mundo mesmo, porque vai ser realmente uma live muito especial, tá bom? Então, se vocês puderem fazer isso, eu agradeço muito. Deixa eu ver se ela já está entrando aqui. Bem, vamos aguardar, que eu acho que daqui a pouco ela chega.
Bem, pessoal, só retomando alguma coisa, nós estamos chegando ao final da semana homeopática, tá? Amanhã é o último dia. Então, se você ainda não aproveitou a promoção, tá? Se você ainda não conheceu a nossa plataforma para assinantes, mesmo, Léo, eu não gostaria de adquirir a promoção anual, gostaria de fazer o plano mensal mesmo, não tem problema, né? Conversa ali comigo, vai lá no direct, a gente conversa, eu te explico como funciona, tá? E a doutora Bonamin já chegou, deixa eu convidar ela aqui. Aqui. Doutor, eu acho que a senhora vai ter que entrar pelo celular mesmo. Aqui pra mim tá aparecendo que eu não consigo te convidar. Não sei se é por conta da senhora estar pelo computador, mas aqui pra mim aparece que não é possível te convidar. Se a senhora puder entrar pelo celular, eu acho que aí vai funcionar. Certo? Então, pessoal, o plano anual, só relembrando para vocês, tá, que a gente está fazendo essa promoção agora, é um plano onde a gente está dando para vocês quase que 2 meses, mais que 2 meses na verdade, de graça, ou seja, mais de 20% de desconto. O plano anual ele sairia por R$310, que ele está saindo por R$247,90, tá? Então, se vocês adquirirem o plano anual, vocês vão ter todo um ano, né, para acompanhar a nossa plataforma, que é uma plataforma que nunca vai acabar, né? Ela é de estudo continuado em homeopatia. Então a gente vai estar sempre fazendo conteúdo, tanto que se você adquirir hoje mesmo você já consegue ter acesso a todo o conteúdo que tem lá. Nós temos mais de 20 e poucas aulas ao vivo, todas as nossas lives estão lá também, tá? Então se você acessar, você vai ter acesso a todo esse conteúdo de uma vez, tá bom? Então, não quero adquirir o plano anual. Não tem problema, adquirir o plano mensal, ver como é que é. Olha, não gostei. A gente dá 7 dias grátis também para você fazer um teste, ver o que você acha, tá? E aí, se você não gostar, a gente estorna o valor, tá? Sem problema, durante esses 7 dias. Ou então você só paga um mês, acompanha durante um mês, depois se não quiser renovar é só cancelar a assinatura. Como se fosse um jornal mesmo, uma Netflix, tá? Então é isso, tá bom, pessoal? Só deixando aí para vocês. Então, promoção, tá? Quem quiser adquirir ou quem quiser mais informações, me chama lá no direct, beleza? Acho que ontem nós tivemos aula ao vivo, falamos sobre as diluições infinitesimais. Foi muito bacana, a gente olhou muitos trechos realmente importantíssimos acerca das diluições infinitesimais aqui. E enviar uma solicitação para a senhora participar. Ver se a senhora consegue entrar agora. Então, só lembrando, eu não vou conseguir assistir a live inteira, ou fulano queria assistir, mas não vai conseguir. A live vai ficar gravada. Boa noite, doutora. Tudo Oi, bem? boa noite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo perfeitamente. Então tá bom. Que ótimo. Bem, como eu estava falando para o pessoal, seria incrível se a senhora pudesse mostrar os slides, né? Mas, infelizmente, aqui a ferramenta ainda não nos possibilita isso. Mas acho que vai ficar bom assim também. A senhora sabe explicar muito bem, de forma muito didática. Então, vamos lá. Eu gostaria, assim, eu acho que tem muita gente talvez que não a conheça. Se a senhora pudesse apresentar, falar um pouco da sua história com a homeopatia, a pesquisa, né, a sua formação. Meu nome é Leonie Bonamin, né? Eu sou médica veterinária de formação.
professora de patologia e faço pesquisa com homeopatia desde 97, 1997, mais focado em pesquisa básica, né? E então, nesses últimos aí 27 anos, 28 anos, tem evoluído bastante nessa área, né? Então, a gente começou trabalhando com modelos animais, depois com modelos in vitro, e agora a gente está caminhando mais para uma pegada mais ambiental, assim, digamos assim, né? Com modelos que têm uma importância grande para entender a questão ambiental e como a homeopatia pode ajudar nesse contexto, né? Então, a gente tem caminhado nesse sentido. E também fazendo um pouco de pontes com pesquisadores que fazem pesquisa clínica, pesquisa aplicada, né? Que não dá muito para separar. Entendi. Tá bem. Então, é mais ou menos... E a senhora... Eu sou professora da Unip, né? É importante falar, né? É Universidade Paulista, aqui em São Paulo, né? Já tem 30 anos que eu leciono na Unip. Sim. Bom. E a senhora já foi presidente do GIRI, é isso? Isso. Entre 2002 e 2008, eu fui presidente do GIRI, né, que é o Grupo Internacional de Pesquisa sobre Infinitesimal, que é a primeira sociedade científica internacional que surgiu no mundo com o objetivo de reunir pesquisadores que se interessam por homeopatia e altas diluições. Foi fundado no meados dos anos 80 pela professora Madeleine Bastide. E desde então, todo ano, existem as reuniões anuais do GIRI. E acho que desde que eu entrei em 98, até hoje, acho que teve uma só que eu não pude participar. Todas as outras eu participei, e claro, inclusive aquele período que eu fiquei como presidente, né? Sim. Então, é um grupo realmente muito ativo. E já bastante consolidado, né, em relação à pesquisa. Então, eu estava dando uma olhada e eu vi que eles produzem a cada... são 10 anos aquele material. Isso. Com toda uma retrospectiva, né? Como que é isso daí? A gente tem a seguinte jeito de funcionar, né? Isso desde o início, desde da inauguração do GIRI, funciona assim. Então, todo ano tem as reuniões anuais e os membros, né, os pesquisadores que se interessam, que são membros do GIRI, participam, e cada um conta lá os resultados que obteve naquele ano, né, de pesquisa e tal. E tem uma discussão totalmente aberta e todo mundo pensando junto. É um modelo tipo workshop, assim, né? São umas oficinas para realmente... É um laboratório de ideias, né? Então, são reuniões científicas realmente científicas. É diferente de ser num congresso grande, você tem lá 3.000 pôsteres, que é aquela vitrine gigante, né? Às vezes o pesquisador mesmo não tem muita chance de conversar. Ele fica 15, meia hora na frente do pôster, fala com uma ou duas pessoas, e a coisa se dilui muito. E ali não, é um grupo pequeno, mas muito constante, e vai trabalhando junto ao longo dos anos. Então, vai se criando um laço forte entre os pesquisadores, e naturalmente surgem projetos comuns, cada um na sua instituição, cada um no seu país, mas trabalhando em conjunto. Então, realmente é uma reunião que agrega pesquisadores. Então, isso é uma coisa muito particular do GIRI, que é muito bom. E aí, por conta dessa dinâmica, a própria professora Bastide inaugurou essa forma de funcionar, né? Então, a cada 10 anos, ela pega material que se acumulou nesse período nas reuniões anuais precedentes, vê o que tem de mais interessante, organiza um livro e cada um escreve um capítulo de acordo com o seu assunto, né? Então, o primeiro livro foi editado em 97, depois em 2008, né? Ele foi organizado em 2007, depois de 10 anos, mas saiu em 2008, né? Sim. E agora o terceiro também, a gente começou a organizar em 2017 e acabou sendo publicado em 2019, se atrasou um pouquinho para sair. Sim. Mas é mais ou menos esse período de 10 anos que a gente agrega as últimas novidades, né? E vai lançando. Então, cada livro
ele reflete o histórico dos 10 anos anteriores do que aconteceu no GIRI. Então você vai criando uma história também ali, né? Exato. Fora a revista do GIRI, que é o International Journal of High Dilution Research, né? Que é uma revista de acesso gratuito. Sim. E para quem publica, e acesso gratuito para quem lê, não tem taxa de publicação, como tem muitas revistas, né? Ela é uma revista totalmente free. Então, quem manda o artigo não paga e quem lê também não. Aí você fala, poxa, como é que a revista se mantém? Por conta de voluntariado. Todo o editorial board, né, todo o corpo editorial trabalha em caráter voluntário. O software, né, a plataforma é uma plataforma gratuita. Tudo ali é grátis. Né? Então, o objetivo, ele é realmente divulgar a pesquisa, né, e fazer as pessoas participarem cada vez mais. Existe uma carência muito grande de periódicos científicos especializados em homeopatia. Sim, no sistema PubMed só tem um, que é a Homeopathy, né? Que, aliás, é a melhor revista. Né? Mas é uma só. Então, tem muita demanda reprimida, né? Então, tem muito artigo que pode ser escrito, publicado, e que às vezes não dá, a Homeopathy não dá conta. Né? Sim. Então, às vezes um artigo mais simples, que é de um estudante, por exemplo, que não cabe na Homeopathy, aí ele fica sem tempo de publicar. Né? E o International Journal, ele acolhe. Não estou dizendo que ele acolhe qualquer coisa, não. Tá? Assim, tem que ser metodologicamente certinho, tem que estar tudo de acordo, ainda que seja um trabalho simples, do ponto de vista tecnológico, metodologicamente ele tem que estar ok, senão não passa, não. E o corpo editorial é rigoroso, a gente tem aí em torno de 30% a 40% de rejeição. Então, tem um funil apertado, mas é um apertado que dá possibilidade para mais pessoas participarem. Né? E realmente precisa ter mais revistas, não dá para ficar baseada numa só, né? Exato. Então... até isso daí que eu ia perguntar, porque em vários momentos eu já vi um tipo de argumento que eu não sei se tem muita lógica, mas queria perguntar para a senhora, assim, às vezes o pessoal que tenta combater a homeopatia, eles vêm falar, não, mas vocês só têm artigos nas revistas de vocês. Não sei, assim, eu queria entender, assim, será que sei lá, uma pessoa que trabalha com dermatologia, o trabalho dela só vai ter relevância se publicar numa revista de cardiologia? Ou será que alguém que estuda, sei lá, fisiologia humana, né? De repente ele só vai ser reconhecido o trabalho dele se publicar na revista de astrofísica, senão não vale. Exato. Então não faz muito sentido. Assim, esse tipo de argumento, ele reflete um pouco, sim, um pouco de preconceito. Infelizmente tem, né? A gente tem que reconhecer que tem. Que é o seguinte, o homeopata não faz ciência, a homeopatia não é ciência. Então, se você me convencer que você está fazendo ciência, tem que publicar numa revista que não é de homeopatia, porque a homeopatia não é a ciência. Então, você parte da premissa que a homeopatia não é ciência, logo, um periódico especializado em homeopatia, ele não é científico. Né? Sim. Quem disse? Né? Então, se você for ver as regras de publicação da Homeopathy, por exemplo, e também do International Journal, que são mais ou menos parecidas, não é muito diferente das regras de publicação que tem em qualquer revista da Elsevier, por exemplo, ou do grupo Nature, entendeu? Então, não muda nada, o processo é o mesmo, né? E tanto o International Journal quanto a Homeopathy, isso eu posso falar com certeza, porque eu faço parte do editorial board das duas, tem como política fazer um sistema de peer review, né, de revisão por pares, bem amplo. Então, assim, não tem essa de mandar para amigo, não. Então, você tem um trabalho que você faz no modelo experimental, utilizando, sei lá, roedores, e vai estudar comportamento, né, com homeopatia. Então, você vai ter, dentro do corpo de revisão por pares, alguns revisores que entendem de homeopatia, de pesquisa homeopatia, com certeza, né? E tem muitos revisores que entendem do modelo experimental, ou seja, do comportamento, por exemplo, e que nem sabem que é homeopatia, mas entendem do modelo.
É sim. como uma banca de tese, você vai chamar várias pessoas para participar da banca, cada uma especialista num ponto específico, num aspecto específico que aquela tese cobriu, para que você Aham, possa depois analisar o trabalho de todos os ângulos, incluindo, uhum, claro, a homeopatia. Então, essa é uma política totalmente universal, né? As revistas todas fazem isso, né? aham, E no caso dessas duas revistas não é nem um pouco diferente, aliás, nem um pouco, né? sim. E o critério é rigoroso, sim, né? Então você vem, aparecem uns trabalhos assim, nada a ver, não de cara, assim. Então não Aham, tem, né? E o fato do International Journal ser uma revista totalmente gratuita, também já fica bem claro que passa longe qualquer ideia de revista predatória, né? Que as pessoas chamam de... Às vezes a pessoa cria uma revista científica para transformar aquilo num comércio, né? Então aham, cobra para publicar e não tem um rigor para aceitar os trabalhos, né? Então tem muita aham, revista assim que isso tem surgido nos últimos anos, virou uma espécie de moda, né? Muito aham, negativa. Então a gente faz questão de todo mundo trabalhar de graça para não ter nenhum risco de sermos problema. confundidos com esse tipo de atividade de má-fé. E é Sim. absolutamente ao contrário. A ideia é realmente divulgar o conhecimento científico Aham. da forma E mais democrática possível, né? Sem sim, perder o rigor. exato. É, porque várias vezes eu entrei já para dar uma olhada no jornal e tem artigos realmente robustos, assim, coisa de primeira qualidade, com temas importantíssimos, então, Sim. né, mas que bom, é muito bom saber que tem, que eu vejo às vezes, assim, que falta, não sei, aqui no Brasil principalmente, o pessoal conhecer isso daí. Eu não sei, assim, pelo menos sempre quando eu falo disso aqui na página, muita gente não sabe que existe, muita gente nunca entrou na revista, no site, É, não sei. esse é um outro problema que precisa ser resolvido com uma certa urgência. E aí é um problema intrínseco do mundo homeopático, eu vejo, né? Hum, Eu tenho conversado bastante com as pessoas e com as associações de homeopatia, né, tanto dos médicos quanto dos veterinários, quanto dos farmacêuticos. Dentro e fora do Brasil, porque isso é um problema universal, né, sobre a necessidade de se incluir disciplinas que envolvam pesquisa nos cursos de formação dos homeopatas, né? tá. Então, metodologia científica, por exemplo, né? Então, quando Aham, eu fiz meu curso de formação de homeopatia, há 25 anos atrás, existia a disciplina de metodologia científica porque é obrigatória no curso de especialização. Essas aulas eram dadas com o seguinte enfoque: como fazer uma monografia, como fazer um TCC. aham, E acho que não, assim, a coisa tem que ir um pouquinho além. Então, essa é uma disciplina que precisa existir e ela poderia ser um espaço para que os alunos pudessem buscar artigos científicos, ler os artigos científicos, apresentar seminários sobre esses artigos, né? E entendi. aí todo mundo discute. Então, criar um hábito, né, desde a formação do homeopata, para que ele leia os artigos, entenda os artigos e entenda o significado desses artigos para a prática clínica dele, né? Sim. Mesmo aqueles de pesquisa básica, né? E essa cultura, ela não existe, né, dentro da homeopatia, ela é muito voltada para a questão mais tradicional, para os Uhum, ensinamentos de Hahnemann, sim. matéria médica, né, sintomas, enfim, ter todo um aspecto mais conceitual e prático, né, que é clássico, tem que ter no curso, claro, né, não estou falando Sim. para substituir de jeito nenhum, Aham, mas incluir um pouquinho do século XXI, né. Então a gente uhum, tem 30 de pesquisa básica, homeopatia, a gente tem 35 anos. é, Né? Então, se você abrir o PubMed e colocar lá homeopathy como palavra-chave, sim. vão vir mais de 6 mil artigos. Sim, Né? Então, assim, você tem um material robusto hoje para você ler, entender, observar a evolução e incorporar isso, sim, na tua prática clínica
mesmo trabalho de pesquisa básica, é possível fazer isso. Mas tem que se criar a cultura dessa leitura. Eu acho que isso vai abrir muito horizonte dentro da homeopatia, sabe? Inclusive, diminuir um pouco esse distanciamento que tem entre homeopatas e não homeopatas, que acabam gerando essas confusões aí de críticas e tal, e às vezes está faltando diálogo, né? É só para tudo, vamos ouvir o que o outro tem para dizer, né? Mas ouvir de verdade, né? Ouvindo de verdade. E falar também, né? E aí, se todo mundo se ouvir e todo mundo falar, cada um na sua hora, né? A gente vai ver que está todo mundo buscando as mesmas coisas e focando nas mesmas coisas, só que de jeito diferentes, com backgrounds diferentes, né? Sim. E que a homeopatia é mais uma ciência no meio de tantas outras, assim, não tem nada demais, assim, não tem nada de... não, é só mais uma ciência. Isso, exatamente. Então tá bem. Iniciando um pouco a parte, né, teórica do assunto mesmo, a senhora fala muito, até me recordo lá na palestra, da fenomenologia, né? Isso. Explicando através também aquela questão de como é muito diferente a diferença, né, a grande diferença que existe entre a questão da linearidade, né, da farmacologia clássica para a farmacologia homeopática, né? A senhora poderia falar um pouco disso? Assim, eu acho que essa é uma questão crucial, assim, né, que acho que é o cerne de toda a confusão, de toda a discussão, que é o seguinte, a homeopatia, ela funciona por meio da administração de medicamentos, né? E aí, quando você fala em medicamento, automaticamente isso remete a todo o conceito de farmacologia. Exato. E se você abre um livro de qualquer livro de farmacologia que exista no mundo, você abre o primeiro capítulo, né? Ele vai falar da principal característica da atividade farmacológica de qualquer substância ativa, que é a dose-dependência, né? Então, quanto maior a dose, maior o efeito. Você pode medir isso em vários modelos biológicos, você observa isso na clínica também, até um ponto que você satura todos os receptores e aí você pode aumentar a dose e o efeito continua o mesmo, né? E aí tem todos os fenômenos paralelos a isso, de up regulation, down regulation, enfim. Todo o sistema, todo o processo aí de farmacodinâmica envolvendo atividade de receptores, enfim, tem toda uma ciência em torno disso, né? Então é preciso que tenha uma substância para que ela possa interagir com o respectivo receptor ou receptores, né, dentro do organismo, para poder mudar uma função do organismo e aí ter o efeito que você deseja. O que acontece na homeopatia? Você faz uma diluição seriada, 1 para 100, 1 para 100, 1 para 100, 1 para 100, seguida de sucusão, cada diluição. Essa é a farmacotécnica clássica, né? E se você olha isso sob o ponto de vista da farmacologia, isso não faz o menor sentido. Porque se você vai diluindo, quando você chega na 12 CH, pelas contas, você ultrapassa o número de Avogadro, né? Isso se você partir de 1 molar. Se partir de uma concentração menor, vira antes, né? Sim. Então, a princípio, diluições acima de 12 CH não teriam o menor sentido, porque não tem mais o princípio ativo lá presente. E não tem mesmo, né? O problema é o seguinte, nessa farmacotécnica, quando você faz as sucusões, que é a agitação constante, 100 vezes, né, ritmada, enfim, né, e vigorosa, principalmente, né, muita coisa acontece dentro do solvente. Né? E isso não faz parte do universo da farmacologia. Não se pensa em solvente. Solvente na farmacologia é o insumo inerte. E na homeopatia é um insumo ativo, né? Porque conforme vai acontecendo as diluições, o que era princípio ativo desaparece e quem se torna um insumo ativo é o próprio solvente. Aí você fala, não faz sentido, porque o solvente, é só água. Só que não existe só água. Só água não existe. Né? Então você tem um universo de coisas dentro dessa só água.
né? E quando você faz a sucussão, esse universo se amplia muito, né? Hoje, como eu falo hoje, assim, uns 10 anos para cá, que as pesquisas têm focado mais nessa questão de entender as características físico-químicas desse solvente sucussionado, né? Sim. Quais dessas características físico-químicas são realmente relevantes para determinar o efeito biológico que a gente vê em cultura de célula, que vê em camundongo, que vê em artemia salina, que a gente vê em humano, né? Que vê em planta. E tem 35 anos de pesquisa mostrando esses efeitos biológicos, então eles estão lá, né? Então, como é que a gente vai associar o que acontece dentro desse solvente, esses eventos físico-químicos que acontecem durante a sucção e o que a gente reconhece de efeito biológico e clínico, né? Bom, agora nós estamos nessa fase, né? Então precisa de um pouquinho mais de pesquisa para juntar essas duas pontas, né? Sim. E a gente conseguir relacionar. Tem um monte de coisa que acontece na sucção, mas a gente não sabe quais delas, de fato, são importantes para se determinar o efeito biológico. E como que essa transmissão de informação acontece, né? Então, é como se fosse um túnel sendo construído, você vai escavando de um lado, você vai escavando do outro, mas você não junta. Aí, em determinado momento, os dois lados se juntam e viram um túnel completo. Então, está numa fase que a gente está escavando dos dois lados. Então, o lado biológico já está mais escavado que o lado físico-químico, mas eles não se encontraram ainda. Então, é esse ponto que está faltando, né? Mas, do ponto de vista biológico, é muito bem caracterizado o fenômeno. Como é que, assim, o que acontece com o sistema vivo quando ele recebe um estímulo homeopático, né? Então, ele tem certas características que são muito próprias. Aí entra a questão da linearidade. Então, se você vê, por exemplo, pegar um ensaio biológico qualquer e você pegar um medicamento homeopático em diferentes potências, e observa o efeito desse medicamento. O sistema biológico, evidentemente, tem que ser desafiado, né? Esse sistema biológico, ele em repouso não vai ajudar muito você tirar conclusões, então você desafia com agente infeccioso, com uma lesão química, enfim, física, enfim. Você desafia o sistema biológico, você tira ele do equilíbrio, aí você faz o tratamento, e dependendo do medicamento e da potência, você vai ver o restabelecimento de uma atividade mais estável, né? De um steady state, digamos assim, né? De um restabelecimento do que a gente, entre aspas, chama de equilíbrio, né? De homeostase. E tem vários parâmetros que você pode medir para observar essa recuperação, né? Então, isso é uma constante nos eventos biológicos. Qualquer modelo experimental que você veja, em vivo, in vitro, não importa, usando diferentes estímulos, você vai ver sempre essa tendência do sistema tratado com homeopatia, ele vai, ao longo do tempo, ele vai recuperando o padrão do controle, do grupo controle. Né? Então, ele volta para uma estabilidade. Né? É diferente de uma interferência farmacológica que você, por exemplo, se você pega lá um antidepressivo, por exemplo, dá para um indivíduo saudável, ele vai manifestar sintomas de excitação, porque é um medicamento, aquela substância ela provoca mudanças funcionais nas células. E o medicamento homeopático não provoca mudanças funcionais, ele vai criar todo um campo de interferência que a gente ainda não sabe muito bem como que é isso, mas de forma que aquele sistema ele vai acionando mecanismos próprios dele que vai retomando ali o processo de estabilidade, né? Então, tem sistemas que são fáceis de você ver isso. Por uma células do sistema imune, por exemplo, você pode medir uma série de citocinas e ver o padrão, o painel de citocinas que acontece em cada situação e de que jeito essa mudança acontece. E essas citocinas vão revelar para a gente, por exemplo, que o sistema está se adaptando àquele estímulo agressor. Né? Então, a palavra-chave aí é adaptação. Né? Então, o que o meu medicamento homeopático faz? Ele acelera, facilita o processo adaptativo
dos sistemas Sim. biológicos. Uma vez me perguntaram assim, puxa, mas essa adaptação qualquer organismo faz, não precisa de homeopatia para fazer? É verdade. Todo organismo se adapta, bem ou mal, mas todo organismo se adapta. O que a homeopatia faz é um efeito facilitador. Sim. Ele otimiza, faz a sintonia fina, né? Então, o processo que demoraria lá 5 anos para você se adaptar a uma situação, um ambiente poluído, por exemplo, com efeito da homeopatia, você consegue reduzir esse tempo e chegar num processo de adaptação muito mais rápido e, claro, restabelecer a homeostase e restabelecer a saúde. Então, é viver com, né? Eu Viver com os lembro. estímulos agressivos. Né? Esse é o... Sim, eu me recordo uma vez que eu vi um trabalho fizeram com a Arnica, mostrando os tipos de célula que começaram a trabalhar, né, as quimiocinas que foram envolvidas e também a parte dos genes que eram ativados, né. Eu achei muito interessante que ela não bloqueia o sinal da dor como um anti-inflamatório, né, mas é como se ela tornasse todo o processo mais eficiente, assim, não sei se eu usei a palavra correta. A Arnica 6CH, ela agudiza, se é um processo inflamatório, ela o torna mais agudo. Sim. Você vai encontrar mais polimorfo nuclear, você vai encontrar uma atividade vasomotora maior por um tempo. Depois ele estabiliza. Né? Uma coisa que a gente encontrou alguns anos atrás, um trabalho de uma aluna de iniciação científica, o aumento da absorção linfática do edema. Né? É uma adaptação. Que é uma adaptação. Né? Um aumento da absorção linfática. Então, a Arnica reduz o edema? Reduz o edema. Mas a gente estava crente que ela mudaria a liberação de histamina, ou mudaria a atividade do receptor. Mas a nossa cabeça pensa na farmacologia, porque a gente foi educado assim. Né? E não foi nada disso, a gente não encontrou uma diferença nenhuma em nenhum desses parâmetros. A gente vai encontrar diferença no aumento da absorção linfática. Aí você fala assim, não é possível, porque o vaso linfático não tem musculatura lisa. Aonde que vai atuar esse medicamento? O seu vaso linfático, ele fica à mercê da distensão do tecido conjuntivo. Se o tecido conjuntivo está distendido, ele abre. Se o tecido conjuntivo está frouxo, ele fecha. Né? Então, a resposta é simples. É o tecido conjuntivo que responde. Né? E aí, agora, a próxima etapa é como? Né? Mas a gente usou vários modelos diferentes e todos chegaram à mesma conclusão. Realmente, a Arnica aumenta a absorção linfática. Nossa, muito interessante. E uma coisa que eu achei assim, realmente demais, e que evoca aquela questão, né, que o Hahnemann sempre falava da experiência, né, é de como muda de potência para potência. Né? Eu lembro da senhora mostrando os gráficos para a gente, de como não é uma coisa, aumentei a potência, então vai aumentar o efeito, ou diminuir o efeito. Sempre uma potência é diferente da outra, né? Essa outra característica fenomenológica é importante ressaltar, porque também a nossa cabeça liga no automático e funciona. Quanto maior a dose, maior o efeito. A homeopatia ao contrário, quanto maior a diluição, maior o efeito. Não. Porque é outro fenômeno que funciona com outro mecanismo, que não é farmacológico e, portanto, tem suas características próprias. E uma dessas características é isso, cada potência funciona como um medicamento independente. Tem um trabalho recentíssimo, que saiu agora no final de 2020, na PLOS ONE, que é uma bela revista. É um trabalho do México. E eles fazem uma pesquisa. Eles fazem uma pesquisa com vieiras, com bivalvos, sabe a vieira? Aquela escalope, né? Que nós chamamos de escalope, enfim. Enfim, o objetivo desse grupo de pesquisa é estudar, melhorar a produtividade de fazendas aquáticas, enfim, produção de vieiras para alimentação. E o problema é a infecção desses animais. Como qualquer criação, o problema é sempre a infecção. E eles queriam alternativa ao uso de antibióticos, fizeram vários estudos com homeopatia e tiveram resultados interessantes.
e foram evoluindo nesses estudos. O último agora, que saiu no final de 2020, ele faz um estudo de expressão gênica em uma lista grande de genes relacionados com o processo inflamatório e imunológico desses animais, que é bem característico, né? Eles têm um sistema imunológico bem mais simples que o nosso, mas tem, né? E, então, eles conseguem fazer um mapeamento desses genes e quais desses genes estão silenciados e quais estão sendo expressos para cada estímulo. Então, eles usam nosódio, usam outro medicamento complexo, eles fazem algumas variações, inclusive variações de potência, né? Em cada um desses casos, você tem uma combinação diferente de genes que são expressos e ou suprimidos. Então, tem, por exemplo, um controle positivo deles, que é uma substância anti-inflamatória, ele silencia quase todos os genes. Aí ele faz ele trata com silícia, por exemplo, acho que era na 6, se não me engano, na 6CH, e ele vê um painel completamente diferente. Tá? Alguns genes são silenciados, outros são mais expressos. Então, realmente, ele modula aquele sistema para ajustar para aquela condição que ele está. Por exemplo, uma água que tem uma grande concentração de determinado patógeno. No caso da vieira, né? E você muda o medicamento, você tem uma outra combinação de genes. Né? Aí, onde que estaria o princípio de similitude aí? Né? Talvez o princípio de similitude seja a melhor dica. Como o Hahnemann chegou nisso, não me pergunte, assim, eu acho que a gente nunca vai descobrir, assim. É a melhor dica para saber, bom, como é que eu vou saber qual que é a melhor combinação de expressão gênica possível? A melhor dica é o princípio de similitude. Né? Porque ele vai te dar a dica, olha, vai por aqui, que aí você vai conseguir o melhor resultado. Né? Aí quando você transforma esse melhor resultado, não só em mudança sintomática, mas quando você vai mais a fundo, vê o que acontece nas células, vê o que acontece nos genes. Quando eu falo genes, é expressão gênica, tá? É epigenética e não composição genética. Sim. Aí você consegue ver as diferenças qualitativas entre as potências e entre os medicamentos. Sim. E quando você vai a fundo também nas características físico-químicas, também você tem diferenças qualitativas entre potências e entre medicamentos. Né? Então, é como se cada medicamento e uma potência seriam únicos. Aí você fala assim, puxa, mas no paciente a gente vai tratando potências crescentes de forma crônica, né? Então, você tem lá um paciente, você começa na 6, funcionou, você sobe um pouquinho a potência no próximo retorno, depois daqui a 6 meses o paciente volta, você aumenta um pouquinho mais a potência, né? Que isso significa? Você está trabalhando com um organismo absolutamente complexo, você tem vários tecidos, vários órgãos, tudo isso junto, funcionando junto, então a cada potência que você dá, você mexe os pauzinhos de um jeito. Né? Então, você tem lá uma certa combinação, o organismo se adapta até um certo ponto. Você aumenta a potência, ele faz uma outra combinação de expressões gênicas. Isso vai variar de órgão para órgão, de célula para célula, mas de um jeito que cada uma se adapta àquela situação e ajuda a resolver mais um pouquinho. Depois você aumenta mais a potência, você muda. Então, você vai reconfigurando aos poucos e tentando, ao longo do tempo, manter aquele indivíduo o mais adaptado possível às condições que ele está. Né? Isso significa manter a saúde. Sim. Né? Uma pergunta assim, um pouco além, né? Só para que às vezes é uma coisa que a gente para pensar. Será que algum dia a gente vai conseguir identificar, no geral, o que cada potência consegue nos dar? Por exemplo, tá, 6CH, eu sei que tal medicamento na 6CH pode fazer isso. Eu sei que nós não temos esses estudos hoje em dia, né? Mas será que mapear tudo? Isso. Eu acho que sim. Eu acho uma grande não vai importância. Ser amanhã, não vai ser logo, mas eu acho que sim. Não tem por que não. Né? Porque quanto mais você vai descobrindo, mais você vai descobrindo jeitos de você acessar esse conhecimento. Né? E as coisas vão ficando mais simples. Né?
E os métodos vão ficando mais amplos também, né? A informática deve ajudar muito nesse sentido, Uhum. né? Eu estava vendo o livro do Paulo Belavite e ele usa muito assim a questão da informática, da matemática, né, dos softwares para auxiliar nessas explicações, nesses temas. Isso é Esses muito interessante. trabalhos de biomol, né, por expressão gênica, não se faz sem o software adequado, né? Não se Uhum. faz, não tem, é impossível fazer a conta na mão, não se faz. Bom, nem uma estatística básica hoje em dia você não faz mais na mão, você tem os softwares para isso, né? Então, mas assim, talvez o desenvolvimento de softwares específicos para entender cada medicamento, cada potência, e, né, a partir de parâmetros, você conseguir, quando a gente conseguir juntar as duas pontas do túnel, vai ficar mais fácil isso. Porque aí você vai saber quais são os parâmetros físico-químicos e que interferência eles fazem em que tipo de célula, por exemplo, ou em que padrão de modificação biológica ele pode produzir. Tanto no nível molecular, quanto no nível celular, quanto no nível orgânico, mas quanto no coletivo, né? Quanto numa população. Então, acho que quando conseguir fazer essa ponte, aí você pode mapear isso, pega alguns parâmetros físico-químicos que estão ali, já consegue inferir o que ele vai fazer, o que ele poderia fazer biologicamente, né? Sim. Que é o tal do modelo in silico, né? Que hoje está se desenvolvendo cada vez mais para a farmacologia, né? Mas para a homeopatia ainda está engatinhando, porque simplesmente não tem por onde começar. Tem que juntar as duas pontas do túnel primeiro. Né? Agora, para a farmacologia está fácil, porque tem 50 anos de uma montanha de estudos e milhões de periódicos, quer dizer, tem uma base de dados gigantesca. Que aí, para você alimentar um software com isso, fica fácil, né? Exato. E a senhora falou da epigenética, né? Uma definição para isso, uma explicação breve. O que seria a epigenética? Seria o controle da expressão gênica, e que muitas vezes esses padrões de expressão gênica, eles podem ser transmitidos hereditariamente. Né? Então, por exemplo, às vezes a mãe tem um certo padrão de expressão gênica e que apresenta uma certa tendência a inflamar mais, por exemplo. Fazer mais inflamar. Quando inflama mais, faz mais febre, faz um padrão de comportamento que tem por trás um padrão de expressão gênica. Alguns genes são expressos com mais facilidade, outros são silenciados. Nessa composição, a pessoa tem uma tendência a fazer uma certa resposta biológica, por exemplo, inflamatória. Né? Isso pode ser herdado. Né? A gente fala de uma herança epigenética. Então, tudo que diz respeito à epigenética, diz respeito à capacidade dos genes de serem expressos, ou seja, de serem transcritos em RNA mensageiro e depois traduzidos em proteínas que vão modular o metabolismo daquela célula de alguma forma. Isso não é um por um, né? Não é um gene que vai fazer uma coisa. São milhões ao mesmo tempo. Então, você tem uma combinação de genes que estão sendo expressos e uma combinação de genes que estão sendo silenciados. E tem mecanismos moleculares bem específicos dentro do núcleo, né? Que controlam isso, né? Então, basicamente, são as histonas, né? O processo de metilação, desmetilação de genes, e a atividade de RNAs de interferência, né? Que são fragmentinhos de RNA que vão lá e interferem na expressão gênica. Então, esses são os três principais mecanismos conhecidos que regulam quais genes vão ser ligados e como vão ser desligados naquele momento, né? E essa combinação, ela de fato é modificada com a homeopatia. Tem um trabalho, inclusive, que está nessa aula que você comentou, muito interessante, feito na Índia, o professor Kuda Bukis, e que ele mede a atividade da enzima responsável pela acetilação de histonas. Né?
Ele consegue ver o efeito de um medicamento na proliferação celular, diminuindo a proliferação celular, ele usa uma linhagem de células cancerígenas, né? E um medicamento homeopático muito comum lá na Índia, que é o Condurango, ele trata essas células diminuem o ritmo de crescimento, aí ele vai lá para mediar a atividade da acetilase, né? Que é uma enzima que promove a acetilação das histonas, e essa atividade está aumentada, né? Então, ele mostra que lá dentro do núcleo estão acontecendo coisas que vão modificar o padrão de expressão gênica, que se reflete fenotipicamente no menor crescimento daquelas células. Né? Então, ele consegue chegar nesse nível de detalhe. Tem artigos, tem esse do Kuda, tem o do Belavit, tem vários sobre efeito epigenético. Sim. Tem do pessoal lá de Bolonha, da Faculdade de Agronomia da Universidade de Bolonha, do professor Dinelli, né? Ele faz um trabalho de metabolômica, né? Ele faz, na verdade, assim, um transcriptoma partindo de células vegetais. Né? Então, ele trata aquele vegetal com homeopatia, em diferentes potências, diferentes medicamentos, e depois faz um painel de um transcriptoma. Ou seja, um painel de quais genes estão sendo expressos, quais genes sendo silenciados, e para cada função celular ele classifica quais são os genes e a combinação de ligados e desligados. Então, para cada tratamento, você tem um padrão diferente de liga e desliga. Entendi. Então, é como se fosse assim um QR Code gigante. Uhum. Mais ou menos isso. Né? Muito lindo esse trabalho dele. Vale a pena ver. Eu recordo a primeira vez que eu vi um trabalho do Belavit sobre essa questão da expressão gênica. É correto eu falar que nós já sabemos onde é o local de ação do remédio homeopático? Não, não é correto pelo seguinte, existem umas evidências que o medicamento homeopático, primeiro a gente não estudou todos ainda, estudou alguns. Né? Sim. Mas o número de trabalhos mostrando isso é um número limitado, embora não seja suficiente para dizer, olha, está acontecendo isso. Né? Mas a gente infere que isso vale para todos os medicamentos homeopáticos. Na verdade, os que já foram estudados foram alguns, né? Em alguns modelos específicos. Então, está faltando volume de pesquisa para a gente conseguir deixar isso mais sólido. Né? Para saber se né, uma boa parte deles vão ter a mesma... Então, assim, o fato de você ver um efeito na expressão gênica é interessante, que realmente, olha, pelo menos isso, a gente sabe que, se não todos, pelo menos alguns fazem isso. Né? Então, é um fato real. Você tem um número de trabalho suficiente para dizer, olha, isso aqui existe, só precisa saber a abrangência. Né? Uhum. Agora, será que é só isso que existe? Será que esse é só o único jeito de funcionar? A gente não sabe. Provavelmente não. Eu acho que talvez isso, assim, você tem um conjunto de coisas simultâneas, essa é uma delas. Entendi. Talvez seja até a mais importante, porque é a base, né? Sim. É a base de tudo, mas o resto seria uma consequência. Mas, por exemplo, será que a homeopatia não pode... Tem um trabalho do Sukul, que é um outro pesquisador indiano, de uma aluna dele de doutorado, e ela faz um trabalho totalmente in vitro, mostrando a regulação da atividade de enzimas. Quando você coloca homeopatia no tubo de ensaio. Né? Então, a enzima faz a atividade dela, tem que ter um substrato, tem que ter a temperatura, bioquimicamente tem que estar tudo certo. Mas com a homeopatia, você pode acelerar o processo enzimático e retardar, ela dá uma modulada. E isso mesmo fora de célula, dentro do tubo de ensaio. Exato. Né? Então, mas é um trabalho só sobre isso que eu já vi, assim. Então, claro que não dá para dizer nada com um trabalho só, mas já fica a dica que, temos que pensar em outras coisas. Né? Nossa, é maior que isso, né? É maior que isso, Então, dizer, olha, é assim que é... As pessoas querem uma resposta rápida. Sim. Só que ela não existe, essa resposta rápida. Ainda mais para a homeopatia, que é tão complexa tudo isso. Entendi. Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Mas, assim, de qualquer forma, a gente, há 20 anos atrás, não tinha nada disso. Exato.
É tudo muito recente, né? Então, Uhum. Exatamente. você tem que levar isso em consideração. Uhum. E, assim, em relação à questão química, né, do solvente mesmo, ah, acontece uma diferença, né? O solvente ele muda, ou seja, se eu pegar uma água e succionar, ela vai ser diferente de que se eu pegar um arsênico com água e succionar. Provavelmente sim, porque as respostas biológicas diferem quando você succiona só água, quando você succiona água com alguma coisa. Né? Entendi. Então, subentende-se que físico-quimicamente também você tem diferenças qualitativas. Né? Mapear exatamente quais são ainda está difícil. Né? Então, assim, o que se sabe? Quando você succiona, você tem muitas nano e microbolhas que se formam. Né? As bolhas grandes, você chacoalhar a água faz bolha. Né? As maiores explodem na hora, né, na superfície. Sim. As microbolhas demoram um tempinho, mas no final elas vão para a superfície e acabam explodindo, sei lá, alguns segundos depois. As nanobolhas, elas são estáveis e funcionam como se fosse uma substância sólida. Elas se depositam no fundo do tubo. Sim. E elas conseguem se agregar, elas conseguem fazer o que a gente chama de epitaxia, de se ligar a substâncias e servir de carreador. Elas modificam a superfície dessas nanobolhas, ela é muito carregada de carga negativa, então elas conseguem, é uma área que você tem mudanças de carga, pode ter a formação de radicais hidroxila, eventualmente, isso tem trabalho já mostrando. Tem a tal da easy water, né? Você tem lá, quando você tem uma superfície hidrofílica, a água que está pertinho daquela superfície, ela tem uma carga mais negativa, ela tem uma polaridade diferente, as moléculas se organizam de um jeito diferente. Sim. Tudo isso acontece. Aí você fala assim, então é a easy water que é o mecanismo da homeopatia? Não sei, talvez não. Mas ela está lá, no meio daquele monte de coisa acontecendo. Você tem nanopartículas que se agregam, que são contaminantes da água, de substâncias diversas, aleatórias, mas elas se agregam à medida que você vai aumentando as sucções, isso a gente consegue ver com clareza. Uhum. Algumas se desprendem do próprio tubo, sílica, por exemplo, se desprende do tubo de vidro, se desprende do próprio tubo, então elas podem ser colocadas ali entre uma sucção e outra, são inseridas dentro daquele líquido. Tudo isso independente da substância de partida, né? E tem também o que seria a hipótese hoje, que eu considero assim mais interessante, porque ela aponta para uma certa especificidade, que são os domínios de coerência, né? A ideia dos domínios de coerência. Que essa ideia foi pela primeira vez formulada em 1988, né? Pelo um pesquisador italiano chamado Emilio Del Giudice, e ele fez uma modelagem, ele era físico, ele faleceu, ele fez uma modelagem matemática para mostrar que é uma ideia plausível. Pensar em domínios de coerência da água após a agitação é uma ideia plausível. Né? E ele mostra matematicamente que é plausível. Hoje já existem possibilidades de demonstrar isso experimentalmente. Né? Mas ainda é um assunto que ainda é um pouco difícil metodologicamente de acessar. Né? Mas está cada vez mais claro. Então, você tem outras situações, outras pesquisas em outras áreas fora da homeopatia que estão mostrando que esses domínios de coerência eles têm uma estabilidade, por exemplo. Que até algum tempo atrás não se considerava que esses domínios eram estáveis, porque num líquido não existe nada estável, né? As moléculas se ligam, as relações intermoleculares, né? A molécula de água, H2O é estável, mas a ligação entre as moléculas ela é muito instável, né? As tais pontos de hidrogênio, né? Ela é uma ligação fraca, e como o líquido ela tem uma dinâmica muito acelerada, então essas moléculas ligam e desligam o tempo todo, em fração de segundos, né? Sabe, como é que moléculas que se descolam e descolam
a cada 10 a menos 15 segundos, pode gerar uma estrutura estável que possa ter algum efeito, né? Uhum. O problema é que não existe essa estrutura estável, porque de fato as coisas se ligam e desligam, né? Mas o padrão de organização desse liga e desliga, ele tende a ser estável, né? Então essas moléculas, elas formam um certo desenho que as moléculas vão mudando, mas o desenho permanece, né? E isso está ficando cada vez mais claro e cada vez mais melhor entendido pelos físicos que se dedicam a estudar isso, né? Então, isso retoma então, a ideia dos números de coerência como sendo uma hipótese bastante plausível. E está envolvido também na questão do balanço de cargas desses complexos de moléculas de água, né? Esses complexos fazem um certo desenho, e esse desenho tem um balanço de cargas. Tem um lado, uma pontinha deles que é mais negativa, uma pontinha mais positiva, né? Porque a água é um dipolo, então esses complexos também vão funcionar como um dipolo. Então, esse balanço, ele também faz parte da característica de cada domínio de coerência, né? Então, às vezes, por métodos indiretos, você consegue ver que, de fato, você consegue ter padrões diferentes de organização dessa característica de polo da água em função das potências homeopáticas, tanto do tipo de medicamento quanto das potências. Então, hoje a gente tem alguns métodos indiretos que começam a sinalizar que, de repente, pode ser por aí, né? Que é o caso dos corantes solvatocrômicos e tal. Mas ainda é tudo muito, muito no início, né? Está tudo começando, assim, então ainda não tem nada muito sólido para dizer, olha, é isso que acontece. A gente tem modelos experimentais muito promissores, mas por enquanto é só isso. Doutora, o tempo está quase acabando. Eu sei que teria muitas outras coisas para falar, a questão da Bastide, né? Da teoria delas também, mas infelizmente o tempo está acabando, aí eu não sei também a disponibilidade da senhora. A gente pode ver algum outro dia, não sei, talvez. A gente marca uma outra rodada, a gente continua de onde parou, né? Tranquilo, só combinar a gente marca. Que bom, eu agradeço muito e quero agradecer muito, assim, pela senhora ter se disponibilizado, assim, a vir aqui falar com a gente, porque, como eu falei para todo mundo, não é porque a senhora está aqui, mas, assim, na sua palestra foi onde eu vi, assim, nós estamos nesse ponto, porque isso eu nunca soube. Estudo homeopatia faz tempo e eu nunca parei e falei assim, onde nós estamos na pesquisa de homeopatia? E foi só na sua palestra, só no catadão que a senhora deu e falou, estamos aqui. E foi lá que eu consegui realmente falar, não, entendi, tá, tudo bem, vamos ter paciência então. Então eu agradeço muito, tá? Eu sempre, antes da sua palestra, acompanhava os seus trabalhos, falava, nossa, essa mulher é boa. E aí eu fiquei sabendo que a senhora ia lá no instituto, né? Falei, não acredito, né? Tem que assistir. Então, muito obrigado, tá? Foi um prazer, sabe, ver o quanto a senhora pode agregar pra gente, tantos anos de trabalho aí, né, se dedicando a isso, que é uma coisa tão complexa e ao mesmo tempo tão atacada. Então, muito obrigado mesmo, tá? Foi um prazer, eu espero o pessoal ter gostado, né? Eu quero agradecer ao pessoal também que ficou aí e espero que mais para frente a gente possa ter outros encontros para continuar essa conversa, tá bem? Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço e até uma próxima vez, então. Que bom. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Uma boa noite aí. Tchau, tchau. Para você também. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Até mais.